Fraternais saudações. E antes de entrarmos, dignos, nas instruções esotéricas acerca daquilo que é recomendável que efetivamente você faça antes de dormir e sobre a importância deste período que antecede ao sono para se melhor impressionar o próprio inconsciente, subconsciente e se reprogramar a mente no sentido de se ter um dia seguinte de maior vitalidade e até mesmo uma vida de maior sucesso e felicidade, permitam-me aqui ir direto ao ponto e posicionar, dignos, 5 coisas absolutamente indesejáveis, nocivas e perniciosas que geralmente se faz antes de dormir. Ou seja, para você que acompanha os nossos vídeos do início até o final, vamos agora nos programar desta maneira. Em primeiro lugar, vamos posicionar as 5 coisas, os 5 hábitos mais perniciosos, nocivos e indesejáveis que se faz e que se tem antes de dormir. E na sequência, vamos posicionar também os remédios, as soluções ou hábitos positivos que, caso você já não os pratique, você pode, a partir de agora, também colocar em movimento antes de dormir, especialmente neste período que vai dos 5 minutos antes de dormir até meia hora, especificamente. E o primeiro dos 5 hábitos nocivos e perniciosos, dignos, é o hábito de ficar assistindo os chamados filmes adultos, ou seja, o hábito de ficar assistindo PNG, é o que o algoritmo nos permite aqui dizer. Vejamos que se o indivíduo ele está contínua e frequentemente viciado em ficar assistindo PNG antes de dormir, que ele vai ser inelutavelmente conduzido à perda da própria vitalidade, à perda da própria energia seminal e, portanto, ele já parte de um ponto de desvitalização. Muito frequentemente os indivíduos viciados em PNG, eles também carregam consigo uma série de obsessores, de espíritos desencarnados, mais ou menos viciados também nisto, que ficam ali sorvendo os próprios fluidos advindos daquele vício. E, portanto, todas as vezes que você recorre a isto, você está não apenas trabalhando negativamente no plano astral, mas também está trabalhando a sua própria mente de maneira sofrível, porque você está treinando o seu próprio inconsciente, a sua própria fisiologia a sempre receber tudo de mãos beijadas, exatamente do jeito, da forma como você deseja. E isto propriamente serve como uma espécie de cadafalso, como uma espécie de armadilha quando você tiver que enfrentar a realidade, que é diferente. Quando você tiver que ter relações com uma outra pessoa, com um outro indivíduo que tem o seu próprio tempo, tem a sua própria maneira, tem as suas próprias vontades, idiosincrasias e perspectivas de vida. Portanto, você, ao se deixar conduzir por vícios em PNG, especialmente antes de dormir, você também tende a mergulhar em sonhos, tende a mergulhar em padrões, tende a mergulhar em sistemas pensênicos absolutamente pegajosos que lhe arrastam ponto a ponto inconscientemente para os mares revoltos dos mais viciantes e sombrios, vampirescos. Portanto, o ideal é que você evite. Claro, já tratamos disso sobre outra perspectiva mais aprofundada, não é o nosso tema de hoje em outros vídeos, mas aqui dentro deste ponto também é importante. Evite o vício em PNG, especialmente antes de dormir. O segundo ponto, dignos, são os filmes. Isso também é muito comum, porque o indivíduo que fica continuamente assistindo filmes de violência, assistindo filmes de assalto ou filmes de coisas sofríveis, filmes de tragédias e etc., que são feitos também para impressionar a mente, ele tende a carregar estas mesmas imagens, estes mesmos sentimentos, esta mesma visão para a cama. Lembremos da música de Lulu Santos, que já tive a oportunidade de citar recentemente. Não leve o personagem, não leve as suas visões, não leve as perspectivas para a cama, pode acabar sendo fatal.
Quando você leva estes personagens de filmes de natureza sombria, trágica e sofrível para o seu próprio inconsciente, o seu inconsciente tende a assimilar isto e a reproduzir isto nos sonhos e também a trazer isso para a sua própria vida. Agora, claro que você pode assistir, mas o ideal é que você dê um período de pelo menos 40 minutos entre o sono efetivamente, o momento de dormir, e o momento em que você tem de lazer para assistir esse tipo de filme. A terceira coisa, dignos, não recomendável são os noticiários, porque se você fica assistindo notícias sobre corrupção, notícias sobre política, notícias sobre tragédias, ainda que reais, se você fica assistindo notícias sobre assaltos e coisas semelhantes, isto também impressiona, e talvez ainda mais do que filmes e novelas, o seu próprio inconsciente, fazendo assim com que você carregue para a sua cama, carregue para o seu inconsciente, para a sua mentalidade, lixos incontáveis, lixos que também vão se sobrepondo, vão se colocando dia após dia como camadas de poeira, fazendo com que você acorde mais cansado, mais desiludido, mais entristecido, sem vitalidade, sem força, sem energia e sem gana. E um adendo, dignos, para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento. E eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. Para vencer na vida, para enfrentar os desafios dos momentos e dos dias seguintes. Portanto, evite também noticiários. A quarta coisa, dignos, são as mágoas, ou seja, evite também dormir com o coração pesaroso, ruminando raivas, ressentimentos de uma briga ou propriamente de uma discussão que você nem teve, que por vezes você engoliu seco. Isto tende também a fazer mal, não apenas à sua mente, ao seu inconsciente, à sua psicosfera astral, mas também tende a fazer mal à sua própria fisiologia. Sabemos hoje, a ciência nos aponta isso, que pensamentos de ódio, de rancor, de raiva, que ficar ruminando essa esfera e esse tipo propriamente de sensação e de emoção, tende também a se reproduzir no nosso corpo físico e nossa fisiologia em doenças, nas mais diferentes problemáticas. É um processo que chama-se de somatização, ou seja, de materializar no corpo físico questões negativas, sentimentos sombrios e mágoas advindas do coração. E a quinta e última coisa que deve ser evitada são as preocupações. Não fique também colocando, pesando no seu coração um pouco antes de dormir as contas que devem ser pagas, ou as dificuldades que foram vividas, ou as dificuldades que ainda hão de ser vividas, ou coisas que você fica imaginando que porventura possam vir a dar errado. Muito pelo contrário, você deve substituir estas preocupações, estes elementos nocivos, essa imaginação negativa por imaginações altamente luminosas. Isto também não faz nenhum bem. Vamos entrar agora, e portanto, dignos, naquilo que é o inverso, ou seja, naquilo que nós podemos considerar como sendo o remédio para estes hábitos nocivos. E claro, se você está assistindo o nosso vídeo até o final, deixa aqui nos comentários a sua palavra de apoio e também curta este nosso vídeo, que é o vídeo 306, 306º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Sejam muito bem-vindos, dignos. Deixe aqui nos comentários também: eu durmo em absoluta paz. Eu durmo em absoluta paz. Eu durmo em absoluta paz. É o termo-chave deste nosso vídeo. Pois bem, a primeira coisa é você se concentrar no eu sou, principalmente nos 5 minutos antes de dormir. 5 minutos antes de dormir, comece a afirmar para si mesmo: eu sou luz. Eu durmo em absoluta paz. Eu sou próspero, eu cresço na vida, eu tenho força, tenho criatividade para vencer os meus desafios.
Eu estou conectado à consciência cósmica absoluta. Eu sou uma pessoa de sorte. Eu sou uma pessoa de saúde. Eu sou uma pessoa luminosa e posso também abençoar os que estão ao meu redor. Esta afirmativa do eu sou atrelada a conjunturas, circunstâncias, situações luminosas e positivas impressionam também na primeira pessoa o seu inconsciente positivamente. A segunda coisa são músicas. Você pode também programar, hoje a tecnologia permite, os seus primeiros 5 minutos de sono ou meia hora colocando uma música, ou mesmo há sistemas também de programação de pessoas que ficam com uma voz tranquila e profunda, fazendo programações positivas. Quando você também se estabelece desta maneira e cria este hábito, você vai dia após dia impressionando a sua mente, reprogramando a sua mente e fazendo assim com que sementes sejam plantadas de forma luminosa. Mais cedo ou tarde, estas sementes também hão de eclodir. Então, se você tem possibilidade de usar músicas, programações, também faça isto. E também é interessante que você faça uma limpeza. Não fique dormindo propriamente numa cama desorganizada, em coisas sujas, enfim, num ambiente um tanto quanto poluído. Tanto quanto lhe for possível, se organize, coloque o incenso, além da música, da programação, ou se não for possível isso, coloque o incenso, acenda uma vela, faça suas orações e apague logo depois para evitar maiores situações negativas, mas faça as suas orações, faça as suas preces, tome um banho, enfim, a limpeza, a ordem e a organização antes de dormir também constitui uma poderosa maneira de impressionar a sua própria mente, de enviar as mais luminosas sementes, programações e, portanto, de fazer o seu dia seguinte, a sua própria vida, cada vez mais e mais luminosa. Estas são, dignos irmãos e irmãs, as recomendações do que se deve evitar e do que é recomendável fazer antes de dormir. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estes temas futuramente. Paz profunda.